Nós falamos já nos últimos domingos, eu dei três domingos falando sobre razões por que ir buscar outros. O João fez um trabalho maravilhoso, já fez só o corte do sermão. Eu postei lá no meu canal no YouTube, você pode acessar lá, se você não assistiu, assista aos 2 que estão lá. Eu vou postar outro esta semana já, para que você acompanhe nesses 3 domingos passados, razões por que devo ir buscar outros. Porque nós estamos exatamente num ano que é o tempo de colher. Tempo de colher. E nós estamos pensando exatamente nisso, em colheita. Semeadura, colheita. O ano passado nós semeamos, tempo de semear, semeamos bastante, continuamos a semear, porque isso não para nunca, e a parábola diz que a semente é a palavra de Deus, então nós semeamos o tempo todo, e é o tempo de colher. Então nós estamos cientes da nossa responsabilidade. Você que ouviu os 3 estudos sobre razões por que ir buscar outros, você está ciente da sua responsabilidade. Do porquê que você tem que buscar outros para Jesus Cristo. Então, agora nós precisamos confiar plenamente no Senhor, em suas promessas para a nossa vida. Então, cabe aqui hoje um grande desafio para os irmãos a buscar ainda mais o Senhor na sua vida, buscar o poder de Deus, buscar a capacitação de Deus na sua vida, para você cumprir a responsabilidade de ir buscar outros. Ir buscar outros. Então fica esse desafio desde já, para que você busque mais ao Senhor. Busque a unção do Senhor para pregar, para anunciar, para dizer para as pessoas as verdades do Evangelho. Quando eu falo para você ler o Evangelho de João, fazer as 4 lições que estão ali, visitar o QR Code, ouvir os estudos, enfim, você preparar o seu livro ali, fazendo as 8 lições, o que Jesus deseja que você faça, é para você conhecer. Tá? Você vai buscar o equipamento para a sua vida. É claro que a unção e o poder vêm de Deus. Mas se você está preparado, se você está cheio da palavra de Deus, se você conhece a Deus, caminha com Deus, é muito mais fácil, não é, para Ele usar a sua vida. É muito mais simples assim, para Ele tomar um instrumento afiado para poder usar. Não é? Porque quando você pega um instrumento que não está muito bem afiado, né, você pega uma broca para fazer um furo e ela não está muito bem afiada, é muito difícil, é ruim. Né? Te coloca lá no aço o óleo cortante e tal, mas se a broca não está afiadinha, o trabalho é mais duro. Então o que você tem que fazer? Afiar a broca, ir lá direitinho, trazer ela ao fio novamente e facilitar o seu trabalho. É assim, com todo mundo. Com Deus não é diferente. E quando você está cheio da palavra de Deus, é mais fácil de Deus usar você. É mais fácil dele tomar você nas mãos dele para poder cumprir aquilo que tem que ser feito. Então, nós precisamos confiar nisso. E nós temos, irmãos, promessas da parte de Deus relacionadas à grande comissão. Promessas. A Bíblia está cheia delas. E eu quero salientar algumas delas, dessas promessas relacionadas à grande comissão. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que é o texto bastante conhecido. Já temos usado bastante esse texto aqui, que é o conhecido da grande comissão. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20. É a ordem de Jesus para todo mundo, para mim, para você, para a igreja dele na face da terra. Mateus 28, a partir do versículo 18, a minha versão é NVI, tá bom? Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, presta atenção, toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os
ensinando, pulei aqui um versículo aqui da minha cabeça. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E presta atenção nesse final. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Toda autoridade. Portanto, vão e façam, e eu estarei com vocês. Olha só que coisa mais linda, dentro da grande comissão. Então, nós temos aí promessas relacionadas à grande comissão, e temos outros textos bíblicos que falam a respeito da grande comissão. Primeira promessa que nós encontramos aqui, a companhia constante do Senhor, a companhia constante dele na nossa vida. Esse versículo 20 diz assim: eu estarei com vocês sempre, todos os dias, o tempo todo, até o fim dos tempos. Ou seja, até a volta dele. Esta promessa já está dentro dela, a promessa da volta de Jesus também. Você está entendendo? A companhia constante dele até a volta dele. Até que ele venha, até o fim dos tempos. Esse fim dos tempos pode ser para mim, aqui, encerra a minha carreira neste mundo, quando combati o bom combate, guardei a fé, não é isso? Como Paulo diz, pronto, terminou a carreira e pronto. Pode ser assim para mim, pode ser assim para você, mas pode ser que Jesus volte. Volte daqui a pouquinho, hoje, amanhã ou depois, e nós estejamos ainda vivos, fazendo a obra de Deus, mas até o final, Ele está conosco. Ele nos acompanha, Ele nos assiste, Ele está sempre presente na nossa vida. Você nunca está sozinho, você nunca está abandonado, você sai em busca de outros para Jesus, você não vai sozinho, não vai. Você ouve as histórias, lê histórias dos missionários do passado, das dificuldades que era. Pegava-se um navio num determinado lugar para ir para outro, levava 3 meses, 6, 9 meses, às vezes mais para chegar num determinado lugar para poder pregar. Mas era uma grande dificuldade. Chegando lá, eles tinham que ir a pé, ou a cavalo, ou de canoa, de alguma forma. Era difícil, difícil. Aqui perto de nós, o Vale do Ribeira foi desbravado pelo Evangelho com o pastor Olímpio Rudinin Leite, conhecido como apóstolo do Vale, foi desbravado a cavalo. Hoje você anda ali no Vale do Ribeira, não é? Você encontra muitas igrejas por ali, em vários lugares, mas muitos anos atrás, ele começou o trabalho ali a cavalo, indo para aqueles lugares distantes. Usava canoa no rio Ribeira para poder alcançar aquelas aldeias, aquelas vilas. Era assim. Mas sabe, a grande bênção disto é essa promessa do Senhor que é constante na nossa vida. Você sai da sua casa hoje, você pega um ônibus, um metrô, avião, qualquer transporte seu, pessoal, vai de bicicleta, a pé, de moto, não importa. O Senhor está presente na sua vida. É promessa dele. E todo crente no Senhor Jesus Cristo, todo crente no Senhor Jesus Cristo, sabe da sua responsabilidade. Entenda uma coisa, quando você sai de manhã da sua casa para ir trabalhar, você fala, bom, eu vou trabalhar. Sim, é verdade. Mas pensa que você está saindo em direção ao mundo onde pessoas estão clamando pelo Evangelho, sedentas da palavra de Deus. E você é essa pessoa para levar essa resposta. Você é aquele que leva a semente com você por onde passa. Você semeia. Então você sai sim para o trabalho, mas você é usado por Deus para transmitir a mensagem em qualquer lugar onde você estiver. E Ele está presente com você. Segunda promessa que nós encontramos é o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para realizar a obra. É a capacitação dele. São os dons distribuídos pelo Espírito Santo para a vida da igreja. Em Atos 1:8, quando você lê o versículo, você já sabe de cor,
né, Atos 1:8, quando ele fala ali, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder. Esse poder está intimamente relacionado com toda a autoridade de Jesus, que lhe foi dada no céu e na terra, toda a autoridade. Este poder está relacionado com a capacitação dele na sua vida, em usar você. Esse poder está relacionado com os dons que o Espírito Santo distribui para a igreja, para usar cada um de nós para a edificação do corpo e para a expansão do reino. Por que você recebeu um dom do Espírito Santo? Não foi para você ficar gordo. Foi para você usar para que a igreja seja edificada e para que a mensagem alcance lugares distantes, até os confins da terra. É exatamente isso. O Espírito Santo nos capacita. Então, nós recebemos como promessa dele o poder do Espírito Santo. E Jesus disse isso para os seus discípulos antes da sua volta ao Pai. Ele diz: fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Porque a promessa foi dada e ela será cumprida. E ele fez isso, ele cumpriu a sua promessa. E nós também. Essa promessa nos alcança e nos acompanha. Você precisa entender isto, como crente no Senhor Jesus Cristo, que você é capacitado. Não é que você será, é que você é capacitado. Você é crente em Jesus Cristo, você ama Jesus, você conhece Jesus, você é capacitado. Porque o Espírito Santo habita em você. O poder foi entregue para você. Os dons foram distribuídos também sobre a sua vida. Você é capacitado. O que acontece às vezes é que nós não exercemos. Nós não exercemos o dom que recebemos. Nós não falamos. Nós não vamos buscar outros. Nós nos intimidamos. Nós ficamos fechados, retraídos. E não experimentamos o poder de Deus. Não experimentamos o poder de Deus. Terceira promessa, que nós vamos encontrar na grande comissão, que está em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16, nós encontramos ali promessas relacionadas também à grande comissão. Está escrito assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você está prestando atenção nisso? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso já implica que a salvação não é para todo mundo. A salvação não é para todo mundo. A salvação está intimamente relacionada ao crer no Senhor. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Presta atenção. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Promessas que acompanham a grande comissão. Ir buscar outros implica na ação de Deus através da sua vida. E coisas maravilhosas assim podem acontecer sim. Sinais e maravilhas, prodígios, milagres, curas, podem acontecer sim. Porque Deus é o mesmo ontem e hoje será assim eternamente. Ele não muda. Nós nos intimidamos. Às vezes vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, ficamos meio intimidados, não é? Oh Senhor, está aqui doentinho aqui. Ore, peça. Senhor, cura em nome de Jesus. A grande questão não está em quem está pedindo, mas sim nele que está agindo. Então não tenha medo. Não tenha medo. Há alguém com problemas, você percebe que tem um problema maligno ali na vida da pessoa. Vai lá, repreenda em nome de Jesus, não precisa ficar desesperado, ligando para o pastor de madrugada: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, tem um processo. Não, você, no poder do Espírito Santo, vai lá, repreenda em nome de Jesus. Está intimamente relacionada à grande comissão.
Sabe, nós temos muitos exemplos na Bíblia. Na Bíblia tem muitos exemplos de sinais e maravilhas, prodígios, milagres, tudo. No Velho Testamento nós temos assim muitos textos. Muitos textos que poderíamos usar. Quero usar o de Elias e a viúva de Serepta. Você já ouviu a história de Elias e a viúva de Serepta? No momento em que Israel estava vivendo um tempo de seca e fome, Elias foi para Serepta. E lá tinha uma viúva. Ela tinha um filho. E Elias chega ali num determinado lugar onde aquela mulher está tirando água. Ele diz: mulher, me dê um pouco de água. Aí ela foi buscar um pouco de água para ele e ele diz: mulher, me faça um pão, por favor, eu estou com fome. Aí ela fala: meu senhor. Ela diz assim: ó, eu juro pelo Senhor que eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Porque não tem mais absolutamente nada. Elias disse para ela: mulher, vai lá buscar um pão para mim. Faça o pão para mim. E faça um para você e para o seu filho. Porque Deus está dizendo para você que a vasilha não vai acabar, a farinha, a botija de azeite não vai secar, até que Deus mande chuva e abundância sobre a terra. Olha, a mulher creu e fez. Irmãos, aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite não acabou. E diz o texto lá de 1 Reis 17 que por muito tempo, eles comeram daquela botija e daquela vasilha. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o interessante é que a história não para aí. Depois de muito tempo, Elias está por ali e aquela mulher está aos prantos, porque o filho dela adoeceu e morreu. Aí ela vai falar com Elias: Senhor, o senhor veio aqui, olha, está comendo o pão, estamos aqui, o senhor está sendo alimentado, eu também, meu filho também, mas o meu filho morreu. Como pode isso? O meu filho morreu. E Elias pega o menino do colo, sobe até o quarto dele, e lá Elias ora ao Senhor algumas vezes, e na última vez que ele ora, o menino começa a respirar. Acorda. Diz que o menino voltou à vida. Elias pega o menino, leva: mulher, está aqui, o seu filho vive. Olha a resposta dessa mulher para Elias. 1 Reis 17, 22 a 24. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Olha o que a mulher disse. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Sinais e maravilhas que acompanham a pregação da palavra, que acompanham o exercício da pregação da palavra, porque você só vai experimentar o poder de Deus se você evangelizar. Do contrário, você não vai experimentar o poder de Deus, porque o poder de Deus está intimamente ligado a isso. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem gente que não fala de Jesus, não compartilha a sua fé com ninguém, e está querendo experimentar o poder de Deus. Está ruim, hein? Está ruim, está difícil. Senhor, eu nunca vi. Senhor, eu nunca experimentei. Senhor, eu nunca... Prega o Evangelho. Fala de Jesus, compartilha de Jesus, porque essas promessas, elas acompanham a pregação do Evangelho. Essas promessas estão relacionadas ao cumprimento da grande comissão. Não é para você se divertir, não é para você brincar, de forma alguma. Jesus não era mágico, Jesus não faz mágica.
sabe fazer as coisas, surge aqui, faz isso, faz aquilo. Você não brinca com Jesus, ele não é marionete, faz isso agora, Senhor, agora faz aquilo. Não. É Ele que é o dono, Ele é o Senhor, Ele é a autoridade máxima. Entenda, você é o instrumento dele, você precisa ser um instrumento afiado, para Ele usar você quando e onde Ele quiser. No Novo Testamento também temos ensinamento. Jesus ensinou. Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa palavra testemunho aí, irmãos, no grego, não é que se você não sabe, né? Grego é uma pena, você não sabe nada, não é? Quem manja de grego aqui sou eu, não é? Martyrion, esta palavrinha aí, significa evidência, prova, algo comprobatório, ou seja, afirmo que vi e ouvi, é testemunho. Esta palavra, esta palavrinha, evidência. E aí você vai aprender o quê? Que o ministério de Jesus foi seguido por evidências. Evidências. Atos 2, 22. Abra lá na sua Bíblia. Atos 2, 22. Está escrito assim, israelitas, Pedro falando, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Você já leu os evangelhos? Já leu o evangelho de João? Você vai ver quantos milagres Jesus realizou, quantas curas, quantas maravilhas, quantos sinais Jesus operou. E no final do evangelho de João está escrito assim, muitas outras coisas Jesus operou, muitas outras coisas Jesus operou, mas que não dá para escrever nesse livro, não caberia aqui. Mais uma pergunta, todas as pessoas foram curadas? Todas as pessoas foram libertas? Todas as pessoas receberam essa bênção? Não. Não. Tem um momento na vida de Jesus ali que ele está pregando e realizando curas. E aí os seus discípulos falam assim, Senhor, tem muita gente lá fora ainda, doentes, enfermos. O Senhor precisa falar assim, vamos daqui. Eu ainda preciso pregar em outros lugares. Veja o que ele fala. Tem muita gente aqui precisando de cura, precisando de milagre. Tem muita gente. Ele diz, vamos para outros lugares. Porque eu ainda preciso pregar em outros lugares. Ele não diz, vamos para outros lugares, que eu preciso curar muita gente lá. Eu preciso libertar muitos endemoniados lá. Não. Eu preciso pregar. Eu preciso anunciar o reino em outros lugares. Irmãos, essas evidências, esses testemunhos probatórios, vêm a partir da pregação do Evangelho. A partir da pregação do Evangelho, que Deus usa para comprovar ou não. Há alguns lugares, por exemplo, são extremamente necessários, as pessoas são céticas demais, vivem num ocultismo tremendo, precisam. Em outros lugares a pessoa crê e pronto, simplesmente crê. É assim que funciona. Mas esses sinais acompanham a pregação do Evangelho. Outra coisa, o ministério dos apóstolos também foi seguido de sinais e maravilhas. Atos capítulo 5, versículo 12. Atos capítulo 5, versículo 12 diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Olha, muitos sinais e maravilhas acontecia na vida dos apóstolos, através da vida dos apóstolos. Foi acompanhado. Você lembra de Pedro e o aleijado? Pedro passa por um coxo, e aquele homem está ali,
esmolando, e Pedro olha para ele e diz: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o que aconteceu? Aquele homem saltou e entrou no templo pulando de alegria. Poder de Deus. Filipe, quando fugiu de Jerusalém por causa da perseguição após a morte de Estevão, por toda a região da Samaria, ele saía pregando, e diz o texto lá em Atos 8, que muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio de Filipe. Pedro chega em outro paralítico chamado Enéas, conhecido de todos ali, e cura Enéas. As mulheres chegaram para Pedro reclamando e chorando, se lamentando, porque Dorcas faleceu. Era uma mulher muito bondosa, que ajudava todos ali. Pedro vai lá, ora, Dorcas ressuscita dos mortos, através do ministério de Pedro. Paulo, o apóstolo Paulo, foi picado por uma serpente numa ilha. Depois do naufrágio, chega lá naquela ilha, tem uma fogueira ali para aquecer a todos. Paulo chega perto, uma serpente venenosa pica o apóstolo Paulo. Os nativos ficaram observando, só esperando o momento dele morrer. É como se ele não tivesse nem sentido nada, porque ele sacudiu a serpente caiu no fogo, e ele continuou. E de repente eles estavam ali, se ajoelhando diante de Paulo, achando que Paulo fosse um Deus que veio visitá-los. E o apóstolo prega o evangelho para aquelas pessoas. Lembra de Marcos? Que diz: pegarão em serpentes, serão picados, veneno não lhes causará dano algum. É claro que não é para você brincar com isto, né? Não sei se vocês viram aí pela internet, tem um pastor que estava pregando lá com uma cascavel enrolada nele. Viram isso? É coisa horrível. Procure lá no YouTube. Entendeu? Pastor pregando com uma cascavel, falando lá, pregando e falando do poder de Deus. A cascavel deu uma picada nele. Irmãos, ele morreu. Morreu. Porque a gente não desdenha da graça de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Não funciona desse jeito. Não é se você ver uma cascavel lá na sua casa, lá no seu sítio, e vai lá pegar para... Não é assim. Não tem razão de ser. Não faz sentido algum. Sinais e maravilhas acompanham, são evidências que acompanham a pregação do Evangelho. São algo que Deus usa para comprovar a veracidade. Você está entendendo? É assim que funciona. Paulo ressuscitou um moço também. Paulo estava pregando numa casa e já tinha passado a meia-noite. E tinha lá um moço sentado na janela, lá no terceiro andar. E ele dormiu. Imagina, Paulo estava pregando, o rapaz dormiu. Devia estar chata a pregação de Paulo, ele dormiu. Caiu lá de cima e morreu. Paulo vai lá, ora e aquele moço ressuscita. Normal. Parece uma coisa tão natural, né? Paulo expulsou demônios. Expulsou demônios. Sinais, maravilhas. Mas não se esqueçam que o apóstolo Paulo morreu decapitado, viu? Não se esqueçam disso. Deus poderia livrá-lo? Poderia. Se ele orasse para Deus, poderia. Por que não? Deus pode todas as coisas. Mas a morte do apóstolo decapitado era um testemunho vivo do poder da mensagem transformadora do Evangelho. Se Paulo não tivesse feito o que fez, e a sua equipe não tivesse dado continuidade ao trabalho que ele realizou, o Evangelho não teria chegado a nós, que somos gentios no mundo todo. No mundo todo. E uma coisa é fato, irmãos,
A gente já lê nos livros, quando você faz missiologia, você lê nos livros, o sangue de um missionário derramado num lugar, nasce uma igreja. Um mártir. Alguém que morre por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nada pode deter. Nada pode deter. A igreja, eu, você, a igreja do século 21, estamos aqui agindo. Essa igreja continua pregando o evangelho. E o poder de Deus é o mesmo. É o mesmo. O mesmo poder que operou lá em Elias, o mesmo que operou na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, é o mesmo poder que opera na nossa vida. É o mesmo poder, é o dunamis, poder. É o mesmo, poder, dunamis. Você sabe que dinamite, né? A palavra dinamite vem daí de dunamis. Dinamite às vezes é usado para implodir, não é? Para implodir. Se instala lá umas dinamites num edifício e ele é implodido, ele... Dunamis, poder de Deus, para implodir as falsas crenças dentro de você, para implodir as amarras da sua vida que impedem você de fazer a obra, para implodir toda a timidez, todo o medo, para implodir pecados da sua vida e para explodir. Espalhar estilhaços para todos os lados. Explodir. Espalhar estilhaços da semente para todos os lados, até os confins da terra. É o poder de Deus. E nós devemos orar, e aqui que vem o desafio, orar como os apóstolos fizeram lá no capítulo 4 de Atos. Abra lá, 4, versículo 29 a 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 a 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. Presta atenção na oração deles. Presta atenção na oração deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Senhor, nos dê capacidade. Nos dê capacidade para anunciar a palavra. Com coragem. É isso que importa. Se o Senhor vai estender a mão, vai curar, vai realizar milagres, sinais e maravilhas por nosso intermédio, amém, glória ao Senhor. Mas o que nós queremos é pregar, anunciar corajosamente a tua palavra. Todos os dias da nossa vida. E sabe, Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz, Paulo fala assim, não me envergonhe do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O maior milagre na vida de qualquer pessoa é a salvação em Cristo Jesus. O maior milagre que Deus opera na vida das pessoas. Lembrando que, e você precisa lembrar disso, milagres e maravilhas são sinais maravilhosos, mas não garantem a salvação. Você pode ter sido curado milagrosamente, pode ter tido uma experiência extraordinária com Deus, mas não recebeu a salvação. E está cheio disso. Cheio de gente correndo atrás de milagre, 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 milagre.
cheio de portas, oferecendo milagres, milagres, milagres. Mas a palavra não é anunciada. Você tem um exemplo disso? Jesus, num dado momento, encontra com 10 leprosos. 10 leprosos. Vieram até ele, Senhor, ele curou os 10 leprosos. E os 10 leprosos foram embora. Depois de um tempo, um deles voltou. Um deles voltou. Senhor, Senhor. E Jesus fala, cadê os outros? Não sei. Onde estão os outros? Foram curados também. Paulo estava em Icônio, na cidade de Icônio, em Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Olha que coisa linda. Sabe o que aconteceu ali? Muita gente rejeitou a Paulo e Barnabé. E ele estava realizando sinais e maravilhas. E as pessoas rejeitaram a mensagem. Não é um negócio interessante? Então, é fato. Milagres, maravilhas, não garantem a salvação de ninguém. Milagres e maravilhas não garantem a unção de Deus sobre a pessoa. Não garantem. Dizer que este é um homem de Deus porque pessoas são curadas. Este é um grande homem de Deus porque os demônios saem fugidos. Porque Jesus disse, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Em teu nome nós expelimos demônio. Em teu nome nós fizemos isso ou aquilo. E Jesus vai lhes dizer, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Você precisa entender isso. Que a essência do Evangelho é a salvação das pessoas. E que a nossa maior responsabilidade é anunciar a palavra, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Falar desse Jesus maravilhoso para todas as pessoas, em todo o tempo, em todo lugar. Essas outras coisas, elas fazem parte ali, quando Deus achar bem, por bem ou não. Mas você precisa falar de Jesus. Você é crente no Senhor Jesus Cristo. Você conhece as pessoas, você convive com as pessoas. Você está com elas. Eu não sei se você já orou pelos seus amigos lá e ora por eles. Não sei se eles compartilham problemas com você, você ora por eles. Não sei se você fala do amor de Jesus para eles. Não sei se a sua vida reflete Jesus Cristo para os seus amigos, não sei. Porque é possível que não. É possível que a maneira como você viva fora daqui não reflita Jesus Cristo. Por isso que a nossa estratégia aqui é o crente dentro e fora da igreja. Essa é a nossa estratégia de ação. O crente dentro e fora da igreja. Do mesmo jeito que você é aqui, você é lá fora. Do mesmo jeito. Você foge até da má aparência, para não causar escândalo para o Evangelho. Você está entendendo? São promessas de Deus, que acompanham a grande comissão. Mas você vai experimentar essas promessas, se você pregar, anunciar o Evangelho que salva. O Evangelho de Jesus Cristo. Tá? E para a gente ir concluindo, para você não fazer como aquele que estava ouvindo Paulo e adormecer, tá? Eu não garanto que vou ressuscitar você aqui, não é? Nós precisamos insistir, meus irmãos, na pregação do Evangelho. Insistir na pregação do Evangelho. E nós precisamos crer que Deus opera maravilhas hoje, Deus faz. Ele é o mesmo, não mudou. Deus cura, cura. Deus liberta, liberta. Eu preciso crer nisso. Eu preciso buscar como os apóstolos buscaram. Senhor, capacita os teus servos para anunciar corajosamente. Essa é a minha oração constante. Eu preciso pregar isso constantemente. Eu preciso orar desse jeito constantemente. Eu preciso disso.
Senhor, me capacita. Senhor, me dá coragem. Senhor, não me deixa ficar intimidado de forma alguma. Porque nós conversamos com as pessoas, falamos, compartilhamos da nossa fé. Aí essa semana passada, tive uma oportunidade lá na cidade onde eu estava, e vamos conversar. E a pessoa fala, eu sou tal coisa. Tá bom, tudo bem. Não estamos aqui para debater. Não estamos para discutir religião. Pode falar. O que você pensa, o que você crê. E deixa eu falar para você o que eu penso e o que eu creio. Porque, meus irmãos, a minha responsabilidade é falar. A responsabilidade de convencer o pecador é do Espírito Santo. Eu preciso crer nisso. Então não preciso ficar com medo, não. Nós temos as promessas do Senhor. Nós temos as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Ele está conosco. Ele nos dá poder. Ele opera através de nós. Ele opera através de nós. Não há lugar no mundo impossível para Deus. Não há. Nós temos aí resistências no mundo, regimes políticos, regimes religiosos que dificultam. Mas não há impossível para Deus. Não há. Alguns lugares requer alguém muito bem preparado, um instrumento muito bem afiado. É assim no dia a dia, não é? É assim no dia a dia. Às vezes alguém vai furar uma parede, encontra no meio, sei lá, alguma coisa mais forte de concreto, não sei, e a broquinha dele não vai. Ele precisa trocar a broca por uma outra broca, muito mais resistente, muito mais afiada, e dar continuidade. É assim. E às vezes, o negócio é tão complicado, tem uma ferramenta que eu não sei nem o nome, mas que coloca lá, e estoura, e faz um furo. Mas tem que ter uma ferramenta apropriada. Em alguns lugares do mundo, é assim. Precisa de gente muito bem afiada. Por isso que Jesus diz, rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pessoas capacitadas. Mas não há lugar impossível para Deus. Não há pessoa impossível para Deus. Não há. Não há. Você não pode pressupor que o seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, esse é duro demais, não vai crer. Não. Você não pode pressupor isso. Você precisa orar e pregar. Orar e pregar. Porque as promessas acompanham o cumprimento da grande comissão. Amém? Deu para entender? Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Converse com Deus. Esse é o momento em que você fala para Deus a respeito da sua vida, que você quer ser usado por Deus. Esse é o momento que você ora, falando para Deus, Senhor, me capacite, me capacite. Senhor, me dê essa capacitação especial para que eu pregue corajosamente a Tua palavra. Senhor, faz de mim um instrumento afiado, uma ferramenta afiada. Essa é a hora que você se compromete com Deus. Essa é a hora que você se coloca diante dEle. Deus vai fazer algo grande. Deus vai fazer algo grande. Eu creio nisso. E Ele vai usar a minha vida, vai usar a sua vida para isso. Quando seus amigos começarem a se render a Jesus, quando seus parentes começarem a se render a Jesus, e entender
que religião nenhuma salva ninguém, que é Jesus Cristo, o Senhor, quem salva. Ele que morreu ali na cruz do Calvário, somente Ele, ninguém mais, somente Ele. Toda religiosidade vai cair por terra quando Ele tocar a trombeta final e vier buscar a sua igreja. Então, continue orando, continue clamando ao Senhor, continue pedindo ousadia, intrepidez, coragem. Continue pedindo que o Senhor levante mais pessoas, envie mais obreiros. Continue pedindo que Ele encha você do Espírito Santo o tempo todo. Promessas acompanham o cumprimento da grande comissão. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, soberano Senhor da nossa vida, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor está conosco. O Senhor nos dá poder. O Senhor opera através de nós. Deus querido, use a nossa vida. Use, Senhor, a nossa igreja aqui neste lugar, nesta cidade, para proclamar, para falar do Teu amor a todas as pessoas. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado aqui, Senhor. Toma cada um aqui nas Tuas mãos, Pai. Faz de cada um de nós aqui ferramentas afiadas para uso exclusivo do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.